E aí, rapaziada, essa é a minha videoaula para a matéria de física do professor William. E hoje me falar de cinemática, mais especialmente movimento uniforme, que também contém o movimento retilíneo uniforme, e eu vou explicar os dois para vocês. Vou falar sobre movimento uniforme e movimento retilíneo uniforme, que são basicamente a mesma coisa, só que a única diferença é que o movimento uniforme ele não precisa ser traçado em alguma linha reta ou qualquer outro tipo de sentido. Ele pode ser em qualquer sentido. Só basta que o movimento tem que ser feito por um corpo percorrendo a mesma distância e em tempo igual. E a velocidade tem que ser a mesma durante todo o percurso. Já o movimento retilíneo, como ele mesmo fala no nome dele, ele tem que ser traçado em uma reta. Sempre reta e os princípios são os mesmos. Eles têm que ser a mesma distância em tempos iguais e a velocidade também tem que se manter a mesma. Um exemplo de movimento retilíneo, que também pode ser usado como movimento uniforme ou como movimento retilíneo uniforme, é um carro em uma autoestrada reta. Por exemplo, você pega um carro e ele vai andando a 100 km por hora numa linha reta sem tirar o pé do acelerador. Isso é um movimento uniforme, tanto retilíneo quanto uniforme. Temos vários outros tipos de exemplos, como o trator. Ele se move lentamente com velocidade praticamente constante em linhas retas, ou seja, se você não tirar o pé do acelerador do trator, ele vai continuar fazendo a mesma função tanto em linhas retas quanto em linhas tortas, como se ele fosse ficar fazendo voltas e voltas. Mais uma aplicação curiosa do movimento uniforme são os ponteiros do relógio, que eles fazem a mesma distância, eles percorrem a mesma distância na mesma velocidade durante o mesmo tempo. Então, esse é mais um exemplo do movimento uniforme, só que dessa vez ele não é retilíneo, ele é só uniforme por conta do percurso do relógio ser redondo e não ser uma reta. O movimento uniforme ele serve especialmente e especificamente na mecânica clássica para estudar os movimentos unidimensionais da cinemática. Pode ser representado por gráfico ou por umas equações que vocês vão ver no final do vídeo, nos exemplos e nos exercícios usados no Enem ou em qualquer outro tipo de prova. Oi, gente, eu sou a Cauane. Vim falar sobre cinemática, mas também envolvendo movimento uniforme e equilíbrio. Aqui está uma das questões que caíram no Enem, que a questão é: em uma prova de 100 metros rasos, o desempenho típico de um corredor padrão é representado pelo gráfico a seguir. Baseado no gráfico, em que intervalo de tempo a velocidade do corredor é aproximadamente constante? Bom, pelos meus cálculos, é entre 5 e 8. E a segunda questão do Enem, que caiu em 2008, foi: o gráfico a seguir modela a distância percorrida em quilômetro por uma pessoa em certo período de tempo. A escala de tempo a ser adotada para o eixo das abscissas depende da maneira em que as pessoas se deslocam. Qual é a opção que representa a melhor associação entre meio de forma de locomoção e unidade de tempo? Quantos são percorridos 10 quilômetros? A. Carroça semana. B. Carro dia. C. Caminhada hora. D. Bicicleta minuto. E. Avião segundo. Bom, pelos meus cálculos, parece que é caminhada hora. Estamos na questão 3 do Enem, que fala: você vai para a faculdade com a velocidade média de 30 km por hora e volta com a velocidade média de 20 km por hora. Para ir e voltar gastando o mesmo tempo, sua velocidade média deveria ser: A. 25 km por hora. B. 50 km por hora. C. 24 km por hora. D. 10 km por hora. E E. 48 km por hora. E pela resposta, pelas contas que a gente fez, dá 24. Estamos na questão 4 do Enem, que fala: um automóvel percorre um certo trecho com velocidade escala média de 40 km por hora
e depois volta pelo mesmo trecho, com velocidade escala média de 60 km por hora. Sua velocidade escala média do trajeto de ida e volta foi, em quilômetros, igual a 48, B 0, C 40, D 50 e E 60. Pelos cálculos da nossa equipe, deu A 48. Estamos na quinta e última questão do Enem, que vai falar sobre a escada rolante de uma galeria comercial liga os pontos A e B em pavimentos consecutivos. Há uma velocidade ascendente constante de 0,5 ms. Conforme mostrado na figura, se uma pessoa consegue descer contra o sentido de movimento da escala e leva 10 segundos para ir de B até A, pode-se afirmar que a sua velocidade em relação à escada foi em ms igual a A 0,0, B 0,5, C 1,5, D 1,5 e E 2,0. E a questão certa é D. E acabou isso, gente. Curtam e compartilhem o nosso vídeo, que esse é o melhor vídeo aula do Filintão. Acabou, parça.